Olá galera, meu nome é Jorge Cafuri e estamos hoje aqui para falar de Enem 2019, Ciências Humanas e suas tecnologias. Essa é uma questão de filosofia, mas uma questão bem legal, até porque Maquiavel é um assunto presente em história, em filosofia e em sociologia. Ele transpassa essas várias disciplinas, é um assunto bastante interdisciplinar. Vamos olhar com atenção porque o texto ele é sempre muito importante. É fundamental que você leia o texto com atenção, porque a leitura do texto com atenção vai ajudar você a fazer a questão bem mais tranquilamente. Vamos lá? Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Olha o que ele está dizendo. Você fala a verdade e por falar a verdade você está colocando em risco a sua vida. Isso é um problema seu. Você está colocando em risco a sua vida. Bom, beleza, tem razão. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Então, se eu sou um presidente da República, um chefe de Estado, eu tenho que pesar o que eu falo. Ah, mas quem fala a verdade não merece castigo. Espera aí. Um chefe de Estado tem que pesar o que ele fala e a hora que ele fala, porque as consequências do que ele diz podem prejudicar toda uma sociedade. Por exemplo, sou o presidente da República, vou dar uma informação que vai causar um abalo nas bolsas de valores. Sou interpelado pela imprensa ao meio-dia. Eu posso dar essa informação? Não, não posso. Porque se eu dou essa informação no meio do dia, eu posso levar a uma quebra da bolsa naquele dia. E vou impactar na vida de empresas e de empregos no Brasil inteiro. Então, como chefe de Estado, tem que entender, bom, vou esperar a Bolsa de Valores fechar, o mercado fechar e vou dar esse anúncio para diminuir o impacto do prejuízo que esse anúncio vai ter. Repare, essas preocupações são preocupações de um homem cuja a palavra, cujas as informações impactam na vida de muitas pessoas. Ele tem que ter responsabilidade coletiva. Ok? Então, olha o que Maquiavel diz e que se enquadra muitas vezes no conceito de governo de Estado que temos até hoje. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Olha o que ele está dizendo. De acordo com as circunstâncias, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja, naquele momento, mentir. Ah, eu não concordo com isso, professor. Ah, eu concordo com isso. Eu compreendo o que você pensa. Talvez até concorde com você, mas essa é a ideia de Maquiavel. E Maquiavel é um homem tão influente no pensamento, a partir do século XVI, que até hoje nas universidades ele é lido como parte de introdução de uma série de disciplinas. Vamos dar uma olhada? O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, olha o que está distinguindo, a idealidade e efetividade da moral. Reparem, tem o que é ideal e tem aquilo que é efetivo para a moral, no cenário moral. A letra A tem lógica dentro do texto. B, nulidade e preservabilidade da liberdade. Não é isso que o texto diz. Você não pode ter a liberdade preservada plenamente quando a sua palavra representa algo que vai impactar em muitos.
Ah, mas eu quero falar isso. Você quer, mas não pode. Porque você não é mais só você. Você é um chefe de Estado, você é um governante. Você tem que pensar no todo e não apenas nas suas ideias. Então, a letra B, essa não pode ser. C, ilegalidade e legitimidade do governante. Não é isso que ele coloca no texto. O texto começa dizendo que quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Não é ilegal isso. Não tem ilegalidade nenhuma nesse discurso. Legitimidade do governante. O governante não é porque ele é legítimo que ele pode dizer qualquer coisa. Não é porque ele é legítimo que ele vai falar todas as verdades o tempo todo, porque muita coisa está em jogo quando a palavra vem do governante. Então a letra C também não se encaixa. D, verificabilidade e possibilidade da verdade. Olha o que ele está dizendo. Você tem que verificar e estabelecer uma possibilidade contínua da verdade. Não é isso que ele coloca. Maquiavel diz o quê? A verdade pode ser dita e deve ser dita. Mas quando você trabalha com a verdade e essa verdade impacta em milhares de outras pessoas, você tem que ter cuidado para que a sua verdade não represente prejuízo para muita gente. Isso como governante, obviamente. Então essa também não pode ser. Trabalhamos então com a letra E, vamos dar uma olhada nela. Objetividade e subjetividade do conhecimento. Reparem, em momento algum Maquiavel discute objetividade e subjetividade de conhecimento. Ele está dizendo que o conhecimento está ali. Tá? Você pode estabelecer uma verdade? Pode. Deve falar a verdade? Deve. Mas se o impacto da verdade atinge você, você não precisa se preocupar com isso. É só um problema seu. Mas quando atinge todos, você tem que se preocupar? Opa, aí tem. Nesse caso, a única opção possível, gente, é a letra A. Idealidade e efetividade da moral. Vamos ver se é verdade? Putz, letra A é a boa. Reparem, Maquiavel é um homem super influente em seu tempo, mas as suas ideias são impactantes até hoje. Eu te dei um exemplo de uma pessoa que, como representante de uma instituição poderosa, que é o governo, tem que pesar a hora correta de dar uma informação. Porque se ele não der essa informação na hora correta, isso pode gerar um prejuízo coletivo. Então, estamos falando de um conceito que impacta na forma de pensar, inclusive dos dias atuais. Bom, olhando para essa questão, olhando para esse assunto, o que você percebe? É difícil? Não. É acessível? É. Tem que ter foco na leitura? Tenho. Tem que ter capacidade interpretativa? Sim. E nós, do Zero Dúvida, vamos estar sempre ao lado de vocês nas redes sociais, em várias plataformas, esperando o seu like, esperando a sua visita e, claro, estando sempre predisposto a ajudá-los. Obrigado.